Depois de mexer no vespeiro, Donald Trump agora quer dar uma pausa na guerra com o Irã. O presidente dos Estados Unidos anunciou a suspensão dos bombardeios por 5 dias, mas sinalizou que isso não significa o fim do conflito. A decisão veio após dias de escalada militar e ameaças diretas do país persa aos aliados dos Estados Unidos na região, como Israel, Arábia Saudita, Kuwait e Catar. Outro ponto fundamental foi o bloqueio da Guarda Revolucionária do Irã ao Estreito de Hormuz, ponto geográfico por onde escoa 20% da produção de petróleo do mundo. A economia global começou a sentir impactos profundos desse cerco. O preço do petróleo disparou e acendeu alerta em várias áreas diferentes, desde produção de alimentos até a de energia. A trégua é uma tentativa de fazer os preços recuarem, mas o clima segue instável. Enquanto Trump fala em avanço das negociações, o governo do Irã rebate falando em derrota dos Estados Unidos. O impasse é claro e demonstra que o conflito está muito longe de ser resolvido na região. Terça-feira, 24 de março de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o Videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Aliás, ultimamente aqui no Em Detalhes estamos um pouco monotemáticos, mas o Donald Trump não deixa a gente mudar muito de assunto. Meu convidado hoje é o professor de Relações Internacionais Rubens Duarte, que vem aqui mais uma vez falar sobre os desdobramentos desse conflito entre Estados Unidos, Israel, Irã, Oriente Médio, de uma maneira mais ampla. Rubens, um prazer te receber mais uma vez. Bem-vindo. Olá, Gabriela. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui no ICL, no Em Detalhes. É sempre muito bom conversar com você. Queria saudar também todas e todos que estão nos assistindo. É sempre muito bom conversar com vocês e discutir os temas da atualidade, como você mesmo disse, né, que não estão dando descanso para a gente, né? Então, 2026 começou tão acelerado quanto 2025 acabou, com muitas novidades, e agora, claro, o assunto do momento está sendo o Irã. Aliás, eu sempre venho com perguntas impossíveis de serem respondidas, porque parte dessas perguntas você precisa estar dentro da cabeça do Donald Trump para tentar tirar alguma conclusão, né? Professor, eu já vou partir daí porque o Trump vem logo nesse começo de semana e afirma que teve conversas muito boas e produtivas com as lideranças iranianas. Só que o regime iraniano aparece logo depois, incluindo o presidente do parlamento, e diz, opa, não tem nada disso, né? Negando categoricamente qualquer negociação. E até esse presidente do parlamento, ele classifica as falas do Trump como notícias falsas para manipular os mercados financeiros e de petróleo também. Então, eu queria te perguntar, a primeira pergunta difícil que eu vou te fazer é, o Trump, ele parece que criou uma realidade diplomática, né, ali paralela ao que está acontecendo. O que dá para analisar nesse primeiro momento sobre as intenções do Donald Trump? E também já não é a primeira vez que isso acontece, né, que ele fala alguma coisa publicamente sobre o conflito e depois é desmentido. Perfeito, Gabriela, mas eu acho que é exatamente isso. Essa resposta é muito difícil de dar, porque a gente não tem certeza de nada, né? Os dois atores que estão mais envolvidos na questão, que é o Trump e o regime dos ayatollahs, o regime iraniano, eles não são lá conhecidos por serem muito transparentes, né? Falar muito a verdade. Então, é muito difícil, de fato, saber o que está acontecendo e quem está falando a verdade nesse caso. O que a gente sabe são informações absolutamente contraditórias. O que a gente pode fazer é analisar alguns cenários, né? Então, o que a gente tem essas versões? Por um lado, a gente tem o Trump dizendo que, olha, eles estão querendo negociar, as respostas deles, né, estão sendo muito benéficas, a gente está avançando na negociação, porque ele precisa acalmar, né, os aliados, o mercado internacional, os seus próprios eleitores, para dizer o quê? Que eles estão vencendo. O Trump precisa de uma vitória. Ele não pode dizer que ele perdeu. Ele não pode dizer que a tentativa dele, né, de invadir, não, de atacar o Irã, acabou não dando certo. Ele não pode dizer isso, ainda mais em ano eleitoral. Ele tem que dizer que venceu. Só que ele arrumou
uma cilada para ele mesmo, né? Tudo indica que ele, ao atacar o Irã, ele achou que ia ser uma coisa fácil, uma coisa mais ou menos que nem foi na Venezuela, que teve traição interna, claramente, né? Que ele ia conseguir fazer uma mudança de regime no Irã também de uma hora para outra. Não foi assim, né? E aí ele está sendo amplamente criticado. No primeiro dia ele disse que acabou com todas as defesas, não sei o quê. No segundo dia ele já disse, nós vencemos. No terceiro dia ele, estamos vencendo. E a partir daí ele falou, não, agora não tem prazo para esse ataque terminar, não sei o quê. Então fica muito complicado para o lado dele, né? Como é que ele vai justificar para o seu eleitorado que ele perdeu, né? Que ele tentou, ele iniciou um ataque militar e não atingiu seus objetivos. Isso politicamente para ele, isso seria um desastre, né? Mas ele tem que fazer ou isso, ou ele diz que venceu, né? Que lembra muito a questão do filme dele, né? Falando, ó, always claim victory, né? Sempre diz que você venceu, não importa o que aconteça, né? Então tem esse lado, né? Mas também tem outra coisa, porque se ele não disser que venceu, a única opção dele é escalar o conflito, ou intensificar os ataques. Só que aí a história nos mostra que dificilmente você consegue fazer uma mudança de regime sem invasão por terra. É muito difícil, ainda mais se você não tiver traição interna, não estiver explorando alguma coisa, uma fratura lá dentro, né? Ou então você faz uma invasão por terra. Mas agora uma invasão por terra do Irã... Gente, o Irã, se a gente pegar geograficamente, ele é protegido por mar, né, dos lados, e também por cadeias de montanha, e tem um exército, tem uma força terrestre muito forte. Invadir o Irã não é fácil, né? Claro que os Estados Unidos é a maior potência militar, só que agora vai ter causalidades, vai ser uma guerra longa, vai ter um desgaste. O que o Trump está gastando de dinheiro nesse conflito é gigantesco, né? Então seria muito traumático para os Estados Unidos também tomar a decisão de entrar. Pelo lado do Irã, agora indo por outro lado, é muito confortável para eles dizer que não estão negociando, né? Por quê? O regime deles estava sofrendo vários tipos de contestação, né? Desde da morte da curda, né, que foi morta por uma polícia dos costumes que não estava usando o hijab do jeito correto, que eles entendiam como correto, várias outras contestações dos comerciantes, dos universitários, né? O regime estava mostrando algumas fraturas. Só que agora, né, com um ataque externo, a gente sabe que ataques externos eles criam um inimigo em comum e tendem a criar uma unidade nacional. O Trump pode simplesmente ter criado condições para o regime iraniano se reerguer no médio e no longo prazo, né? Isso é muito complicado. Então eles estão dizendo que, olha, nós avisamos que os Estados Unidos é o grande Satã e Israel é o pequeno Satã, a gente avisou que a gente ia atacar e a gente se preparou para essa guerra e estamos vencendo, não vamos negociar. Não tem isso. Então eles estão também usando essa oportunidade para demonstrar poder, né? Eles não podem dizer também que estamos negociando com quem está nos atacando, não estamos negociando com o grande Satã. Eles também não podem dizer. Então, os dois lados têm motivo para mentir. Fica muito difícil de descobrir quem está falando a verdade nesse momento. Dá até para levantar essa questão, né? O quanto o Trump achou que seria muito mais fácil do que de fato está sendo. É muito importante você ter colocado isso, né? Se de repente o Irã até conseguiu se fortalecer. E eu até me pergunto, teve um acontecimento bastante recente, é porque são tantos que a gente acaba até perdendo a linha cronológica, né, Rubens? Mas foi agora que houve uma renúncia pública do chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, expondo uma fratura interna do governo Trump bastante grave, porque ele diz que o Irã não representava uma ameaça iminente, que essa guerra foi fruto de pressão do lobby de Israel. E ainda diz, eu, em sã consciência, não posso concordar com isso. E aí ele sai, publica isso na sua rede social e não deixa de questionar o quanto esse anúncio também teve um peso nas decisões subsequentes do governo Trump. Como é que isso recai? Eu até te pergunto, somando já essa nova postura do Donald Trump, como é que você enxerga essas peças, né? Tem um instrumento de pressão interna também que motiva o Trump a se colocar dessa maneira? E como é que a base trumpista está olhando para isso? Porque ele consegue converter a sua base? A gente sabe que eles não se posicionavam a favor de nenhum tipo de conflito, né? O MAGA não queria isso, a opinião do MAGA, né, nas pesquisas que foram colocadas ao longo desse mandato Donald Trump,
aponta para isso. Perfeito, você fez um ótimo resumo, tá, Gabi? Mas é por aí mesmo. Ou a base MAGA, né, que é aquela mais ideológica, mais radicalizada que tem nos Estados Unidos, ele era contra qualquer tipo de envolvimento em guerras, né? Inclusive foi uma das promessas de campanha do Trump, que eu acho que ficou muito óbvio, né? Muito seguro dizer que ele não cumpriu, né? E uma questão também de affordability da vida, ou seja, uma capacidade de poder aquisitivo da população. Ele está conseguindo atingir esses dois promessas de campanha, né? Então tem vários vídeos também do Trump dizendo que é responsabilidade do presidente dos Estados Unidos de manter o preço da gasolina baixo, porque isso impacta o modo de vida dos Estados Unidos, né, do estadunidense, e ele está fazendo exatamente o oposto, né? Então, claro que isso já mostrou que tem uma fratura dentro dessa base mais ideológica, né, mais extremada do Trump. Tem muitos, não, esse secretário de segurança não foi o primeiro, né, ele já teve outros políticos interessantes, importantes dentro do movimento MAGA que renunciaram, né, que romperam com o Trump, disseram que, enfim, não compactuam, não concordam com isso. Então isso mostra, sim, um racha. Agora, para fins eleitorais, como a outra opção, né, em um sistema eleitoral que só tem dois partidos, democratas e republicanos, você romper, você está na extremidade do Partido Republicano, você romper com Trump, mesmo assim, nas próximas eleições, você vai continuar votando no Trump, tá? Porque a outra opção seria democrata. E aí o pessoal do MAGA não vai votar neles. Então isso é uma coisa muito interessante, porque existe uma fratura, sim, dentro do Partido Republicano, dentro do movimento MAGA, mas agora essa fratura acho que vai ter um impacto pequeno na relação eleitoral, no próximo apoio ao Trump ou do seu sucessor, né? Então, porque esses votos não vão migrar, muito dificilmente vão migrar para os democratas. O que a gente tem que ver é quanto do eleitorado dos Estados Unidos, que está mais ou menos ali no centro, né, que está entre os democratas e republicanos, o quanto que eles vão migrar em direção aos democratas. O quanto essas guerras também, lembrando que lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, o quanto essas guerras e a perda do poder aquisitivo vai incentivar a população dos Estados Unidos a ir às urnas, né? Porque a quantidade de pessoas que não foi votar nas últimas eleições é gigantesca, né? Todos os anos todas as eleições são, né? Então, se você conseguir engajar essas pessoas, convencer que vale a pena elas saírem de casa para votar, aí você tem uma vitória eleitoral um pouco mais confortável. A ver, né, eu acho que esse é o movimento mais importante, além das rupturas, né, além das fraturas, ver o quanto que os democratas conseguem capitalizar isso politicamente nas próximas eleições. Porque o movimento MAGA, mesmo fraturado, mesmo rachado, vai continuar apoiando o Trump. Muito bom, essa sua explicação. E até no meio de tudo isso, tem uma outra declaração que eu acho importante trazer aqui do Trump, afirmando explicitamente que não reconhece o Mojtaba Khamenei como o novo líder supremo do Irã e que as negociações devem tratar de uma nova liderança para o país. Até você pode fazer aqui uma análise de como historicamente a política dos Estados Unidos, né, de mudança de regime trouxe instabilidade quase que crônica ao Oriente Médio, né? Mas como é que se fala de uma saída, de uma negociação, como o Trump está falando agora, quando ao mesmo tempo você está atacando a liderança, né? A soberania, a estrutura sucessória iraniana. E aqui eu não estou nem entrando no mérito, né, sobre a estrutura política, cultural e social do Irã, mas sim de como, mais uma vez, está se atacando uma liderança nesse sentido, não literalmente, como já foi feito, como diversas outras lideranças, aliás, tem sido uma maneira que tanto os Estados Unidos como Israel têm encontrado para atacar diretamente o Irã nessa história, né? Eu acho que é uma excelente pergunta, tá, Gabi? Mas, de novo, eu não vou saber responder. É porque é Por um simples realmente muito motivo. complexo. Pois é, porque as informações estão muito desencontradas, Gabi, porque eu vi essa declaração dele, né, que não reconhecia, que é um absurdo, mesmo porque Mostab ele é filho do Ali, né, que foi assassinado, e você colocar o filho, né, do Ali, o Mostab, como líder supremo, que é o preferido da Força Armada iraniana, né, como é que é a Força Revolucionária, da Guarda Revolucionária. Isso. Você simplesmente mostra força, você mostra continuidade, que apesar de tudo que está acontecendo,
você continua no mesmo caminho que estava antes, até com uma pitada de radicalização. Né? Então você mostra, o recado que você dá para os Estados Unidos é o seguinte: olha, não importa o que você vai fazer, a gente vai continuar no mesmo caminho. Né? Então, eu vi essa declaração do Trump dizendo: não reconheço, não é uma boa pessoa, só que hoje, um pouco mais cedo, ele estava entrando no helicóptero dele, ou no Força Aérea 1, não sei, mas ele deu uma outra declaração que é ao contrário. Ele dizia assim: olha, não sei, porque as pessoas, a gente matou todo mundo no primeiro escalão, e agora essas pessoas estão assumindo, eu gosto muito mais de conversar com eles. Então pode ser que o regime dos ayatolás agora seja uma mudança benéfica dentro do regime e a gente consiga conversar. Então, fica muito difícil para a gente, analista de relações internacionais, entender o que de fato está acontecendo, porque um dia ele diz que não vai negociar, que ele não confia nas pessoas que estão lá. No outro dia ele diz: olha, os ayatolás que estão agora são gente boa, e eu consigo conversar com eles, são muito mais razoáveis. E, na verdade, o recado que o regime deu foi de continuidade e radicalização. Exato. Então, como é que depois de um processo de radicalização, você tem umas pessoas, um interlocutor mais razoável, mais racional? É muito difícil de entender. E até se olhar, por exemplo, para o Estreito de Hormuz, né? Esse ultimato que o Trump tem colocado levou a guarda revolucionária do Irã a ameaçar com uma retaliação total contra a infraestrutura de energia de aliados dos Estados Unidos na região. Então, assim, essa estratégia de pressão máxima que o Donald Trump está fazendo, né, me parece que já é fracassada, né? Não está contendo de maneira nenhuma, está empurrando o Irã, enfim, o regime iraniano, para uma postura de defesa militar muito mais agressiva, até me parece. Nesse final de semana, mais mísseis com alcance de 4.000 quilômetros, enfim, foram colocados, capazes de atingir cidades europeias, como Paris, Londres. Até imagino como é que a Europa e outros países estão encarando essa história conforme vai se agravando o conflito, porque aí deixa de ser só a questão da OTAN, que acho que a gente pode entrar aqui também, né, que o próprio Trump vai, pede ajuda, aí, num primeiro momento, eles dizem que não vão ajudar, não só os países da OTAN, né, mas outros países também. Mas eles dizem: não vamos ajudar. E o Trump diz: não precisamos de vocês. Aí depois eles voltam atrás e o Trump diz: vocês são covardes. Então, assim, é realmente muito difícil a complexidade de entender o raciocínio do Donald Trump diplomático, né? Aonde ele quer chegar com todas essas ações. Sem dúvida, Gabi. Você tocou em vários assuntos que são interessantíssimos. Tá? O primeiro é a questão do Estreito de Hormuz. Inicialmente, quando começou o conflito, eu achei, né, que o Irã ia usar esse estreito, né, ia fechar o estreito por algum período, somente para fazer uma pressão política, só que não iria sustentar isso a longo prazo. Por quê? Porque você traz o mundo inteiro contra si. Uhum. Né? O primeiro impactado pelo fechamento do Estreito de Hormuz não ia ser os Estados Unidos, como não está sendo. Em primeiro lugar, está sendo o quê? A China, a Índia, depois a Europa, porque eles que precisam do petróleo saindo de lá. Né? E, além disso, aquela região também produz muita coisa que é importante para a produção de fertilizantes. Então, aquela região, o fechamento do Estreito de Hormuz, ele está impactando principalmente a Europa, a China, a Índia e, indiretamente, por causa do preço do petróleo, os Estados Unidos. Mas ainda assim estão mantendo, porque viram que está dando certo, né? E tem outra questão também. Quanto mais esse conflito se alastra, mais a Rússia está sendo financiada. Porque quem é que consegue suprir toda a cadeia de fertilizantes, de hidrocarbonetos, se não o Oriente Médio? A Rússia. Então, o que o Trump está fazendo? Está fomentando a Rússia, né? Alimentando economicamente a Rússia, que está rivalizando com a Europa naquele momento. Então, quem está perdendo muito com isso aí é a Europa. Então, eu achei que eles iam manter os Estreito de Hormuz fechado durante um tempo, depois ia abrir. Estão me provando errado. Vamos ver quanto tempo que ele fica. Mas você está certíssima no sentido que essa guerra está mostrando algumas coisas táticas, né? Algumas novidades táticas muito interessantes. Para começar com os drones. Os drones custam por volta de $200 mil, né? Preço de um carro de luxo. Né? E para abater esses drones, os Estados Unidos e Israel estão usando mísseis que custam na base de milhões, né? Então muito mais caro, ou estão fazendo os caças deles levantarem voo para abater no ar esses drones, o que fica caríssimo. Então, cada drone
que o Irã solta, né, pode ser simplesmente um drone, nem tô muito afim de acertar o alvo, não. Só quero o quê? Que os Estados Unidos e o Israel gastem dinheiro para bater. E com isso eles exaurem economicamente os seus adversários. É uma estratégia muito interessante. E aí, quando começou a escalar, né, os Estados Unidos dizendo: olha, eu vou atacar suas usinas, suas bases, sua infraestrutura de energia. O Irã deu dois recados. Primeiro, acertou a cidade de Dimona, né, em Israel, que é uma área muito próxima do núcleo, do polo energético de Israel, mostrando o seguinte: olha, a gente consegue destruir essa parte energética de Israel também, se vocês atacarem nós. E o segundo recado foi: ele acertou uma base britânica / estadunidense no meio do Oceano Índico, a 4.000 quilômetros, com um míssil que ninguém sabia que o Irã tinha. Né? Então foi uma questão assim, meio que de surpresa. O que ele quis mostrar isso? Mas ele errou por pouquinho a base, não causou muitos danos. O objetivo não era destruir aquela base. O objetivo era mostrar: olha, eu consigo atingir alvos a 4.000 quilômetros de distância. Então, se você quiser escalar essa guerra, nós teremos condição de responder. E aí o pessoal ligou o sinal de alerta, né? E aí o Trump tem que falar: olha, não, quer saber, essas 48 horas, né? Na verdade, não leva a sério isso não, porque a gente pode, inclusive, as negociações estão boas, né? A negociação o quê? É um míssil a 4.000 quilômetros que caiu. Essa é a negociação. Muito boa essa explicação. Era a pergunta que eu queria te fazer, mas puxando um pouco para o esgotamento, né? Se pode chegar a esse esgotamento da capacidade antiaérea de Israel, dos interceptadores, né? Que Israel tem, que são muito caros. E, ao mesmo tempo, o Irã agora mandando mísseis hipersônicos. É complexo e você vai poder explicar muito melhor do que eu. Mas é um míssil mais caro de lançar do que os outros que o Irã tem lançado, que aí são mais baratos, então consegue lançar centenas num dia. Então, se eles estão lançando esse míssil que é mais caro, o hipersônico, dá para inferir que eles têm certeza, então, que Israel não tem a capacidade de destruir, ou eles estão apostando nisso? Quer dizer, tem uma guerra econômica que você já coloca aí muito bem, mas esse cálculo está sendo feito, ou ele está sendo testado, ao menos, gera uma preocupação, né, nesse sentido. Com certeza, mas tem vários fatores aí que precisam ser levados em consideração. Primeiro, aquela guerra dos 12 dias. Naquele momento, grande parte do arsenal do Irã já foi utilizado. De Israel também. A questão é: Israel tem uma facilidade gigante de comprar e reabastecer, né, os seus estoques. Né? Usou, consegue comprar dos Estados Unidos, consegue comprar da Alemanha, da França, de onde que ele quiser, e fazer os próprios. O Irã não. O Irã tem um embargo, é muito mais difícil de você reabastecer. Então, é muito mais fácil você exaurir as capacidades do Irã do que de Israel, porque Israel consegue comprar do mundo inteiro. Agora, o que o Irã tem é um arsenal muito grande que mistura alguns mísseis mais antigos com os mísseis mais novos. A estratégia de Israel não é exaurir totalmente, vamos deixar o Irã gastar todos os mísseis dele. Não, eles estão atacando as bases, ou não é base, mas os veículos e as plataformas lançadoras desses mísseis. Porque esses mísseis eles não podem simplesmente ser lançados do solo. Eles têm toda uma infraestrutura própria para serem lançados. O que Israel está fazendo é o seguinte: olha, uma vez que ele usou, a gente identifica por GPS onde é que está essa base, né, onde é que está esse veículo, às vezes vão por um veículo móvel, e ele ataca o veículo lançador. Né? Então, mesmo que o Irã tenha outros foguetes, ele não vai conseguir enviar porque não tem a plataforma de envio. O Irã, para responder isso, começou a usar muito mais os drones e começou a reduzir um pouco o uso dos mísseis, embora ainda continue sendo usado. Então, agora o que o Irã está fazendo é uma estratégia muito fina, um ajuste muito fino de saber quando eu vou precisar usar o míssil e qual tipo de míssil. Alguns, para mandar um recado mais claro, vou usar o hipersônico. Se for simplesmente para causar pânico e mostrar poderio, vou usar o tradicional. E usar muito drone, porque o drone é barato, está atingindo, eles não estão conseguindo barrar muitos, né? Claro que eles derrubam 10, né? E um atinge o resultado. Mas como é $200 mil, eles têm muitos drones que eles podem sair lançando.
né? Então fica barato, eles atingem, e com isso eles ficam exaurindo a capacidade de defesa também, né? E obviamente mantém todo o Estado de Israel, né, e toda a população de Israel em uma situação de alerta contínuo, né, que deixa o moral do país, que deixa o psicológico das pessoas muito irritada e, com o tempo, contrária ao conflito. Vai ao encontro disso que você disse, os Estados Unidos e o Irã atacando aquele principal complexo nuclear iraniano de Natanz, né? Enfim, não teve, pelo menos segundo a mídia iraniana registrou, e repercussão aqui no Brasil também, não teve nenhum vazamento radioativo nessa central nuclear que foi atingida pelos ataques, mas é uma sinalização importante disso que você está explicando aqui, né? E o grande problema de atacar usinas nucleares ou alvos que contêm nucleares é que você não controla para onde que vai a radiação. Se você destrói, de fato, todo o aparato, toda a infraestrutura que contém essa radiação, você simplesmente espalha a radiação pelo solo, pelo ar, né? E dependendo se tiver chuva e vento, pode chegar a uma população civil com muita facilidade, né? Ou até mesmo na explosão. No momento que tem a explosão, se voa um elemento, um agente nuclear ali, pode parar em alguma fazenda, parar numa casa. Aí, o que foi mais ou menos o que aconteceu com o Césio aqui no Brasil, né? Claro que não foi durante uma guerra, mas tiveram acesso a um agente nuclear, né? Um agente radioativo, na verdade, e as pessoas, sem saber, começaram a brincar com aquele agente e morreu um monte de gente, né? Porque aquilo dali gera radiação, as pessoas usaram porque era bonito, era brilhante, tinha uma cor azulzinho brilhante, usavam aquilo de enfeite, usaram para enfeitar a casa, e aí, né, você causa morte de pessoas inocentes, né, civis, que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver com o regime nem de Netanyahu, nem dos ayatollahs. Infelizmente, em toda guerra, quem sofre mais são as vidas inocentes. Sem dúvida, Rubens. Acho que a gente já está finalizando aqui, mas isso que você sublinha é muito importante, né? Já tivemos denúncia agora na ONU, o Irã denunciando o crime de guerra, porque houve logo de cara aquele bombardeio na escola que matou, né, mais de 160 crianças. Então, depois do que já acompanhamos ao longo desses anos em Gaza, falar disso mais uma vez é realmente o custo, né, é para a sociedade civil, no fim das contas. E mais uma vez, infelizmente, a gente está falando de crianças. Quero te agradecer mais uma vez por vir aqui no Em Detalhes. É sempre um prazer te receber, querido. É um prazer, Gabi, mas é exatamente isso. Infelizmente, morrem dos dois lados. Não é uma competição de quem morre mais, mas a tristeza é ver a resposta do presidente Trump para esse cenário. Eu posso conviver com o resultado disso. Então, a vida está valendo muito pouco. Muito é um bom. prazer estar aqui, Gabi. Foi um prazer estar aqui de novo. Um abraço a todas e todos que estão nos assistindo. E, quando tiver outro assunto internacional, estou à disposição. Não vai faltar, infelizmente, Rubens, mas a gente vai voltar a conversar. Não. Obrigada. Até a próxima. A gente se vê de novo em breve. A gente continua aqui no Em Detalhes para eu te deixar um recado final. A gente conversa aqui sempre de segunda a sexta-feira. E eu quero te convidar para acompanhar a nossa estreia do documentário sobre o Banco Master. É sempre muito importante puxar a linha histórica, ainda mais um caso como esse, que tem uma teia de personagens da política, de todos os setores. Então, se você ainda não entendeu a real dimensão do que está em jogo, esse documentário que a gente traz aqui com exclusividade no ICL, original, que a nossa equipe preparou, você acompanha no dia 31 de março, terça-feira, às 8 horas da noite, vai ter exibição online gratuita e você pode garantir a sua vaga em emdetalhesicl.com.br. Acompanha o golpe do Banco Master e a gente vai te apresentar uma linha do tempo, investigação, enfim, tem muitas questões que a gente vai abordar nessa história que está longe de terminar e vai ter muita repercussão também nesse ano eleitoral para a gente aqui no Brasil. Quero agradecer você que me acompanhou aqui. A gente continua com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias.
Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.